vou começar a estudar as imunidades previstas no artigo 156 da Constituição. Pedro, você compartilha para mim o 105? Você consegue compartilhar a tela da Constituição? 150, Beleza. por favor. Então, vamos lá. Peraí que eu sempre esqueço como é que compartilha. Passar um... É nesse quadradinho que tem uma setinha. Apresentar agora, lá embaixo. É o microfone, ou a câmera, CC, isso aí. Show de bola. Vai lá no 156, por favor. Vamos lá, gente. A primeira imunidade em espécie que a gente vai tratar é a chamada imunidade recíproca. Se puder aumentar um pouquinho a letra, por favor, Pedro. Estou ficando bem cego aqui. Então, diz assim, no 150, né? O caput a gente já conhece. É vedado a União, Estados, Distrito Federal e municípios, né? É o 156. Instituir impostos sobre patrimônio, renda ou serviços uns dos outros. Tá? Esse é o 156A da Constituição. É a primeira imunidade que a gente vai estudar, chamada imunidade recíproca. É aquela que impede que um ente federativo cobre imposto sobre outro ente federativo. Essas imunidades todas que eu vou tratar com vocês são imunidades relativas a impostos. Tudo bem? Então, são específicas para impostos. Elas não abrangem taxas, contribuições de melhoria, contribuições especiais e contribuições contribuições especiais, né? Empréstimos compulsórios. Não inclui só impostos. Então, é vedada a instituição de impostos de um ente sobre o outro. Tá? Essas imunidades recíprocas, elas tiveram origem num julgado bem famoso na Suprema Corte Americana em 1819. Tá? O precedente é chamado de McCulloch versus Maryland. Eu vou colocar aqui para vocês no chat. McCulloch versus Maryland. Tá? Houve uma tentativa de instituição de tributos estaduais sobre, salvo engano, bancos federais, tá? Sobre instituições federais. Não conheço os detalhes do caso, mas a conclusão de um juiz super famoso, né, o Marshall, né? Marshall. O Marshall, ele decidiu que não poderia haver a tributação dos estados sobre a União sob pena de violação do Pacto Federativo. Então, a ideia da imunidade recíproca é a proteção do Pacto Federativo. Então, esse é o fundamento, né, o valor constitucional que se quer preservar. Dessa forma, sendo um instrumento de preservação do Pacto Federativo, por entender que a incidência de imposto de um ente sobre o outro poderia enfraquecer esse ente, colocar em risco a federação, essa imunidade recíproca é cláusula pétrea. O artigo 60, parágrafo 4, ou no inciso 1 ou no inciso 2, ele prevê como cláusula pétrea a impossibilidade de emenda constitucional tendente a abolir o Pacto Federativo. Tá? Bom, além disso, a Constituição diz, né, que é vedado instituir impostos sobre patrimônio, renda ou serviços uns dos outros. Aparentemente, a Constituição deu uma certa restringida, dizendo, olha, são os impostos que estão sobre o patrimônio, imposto sobre o patrimônio só tem 3. O IPTU, Imposto sobre Propriedade Predial e Territorial Urbana,
o IPVA, que é o Imposto sobre a Propriedade do Veículo Automotor, e o ITR, que é o Imposto Territorial Rural. Então, seriam só esses três, mais o imposto de renda, mais o imposto sobre serviços, e os outros impostos. Imposto de importação, imposto de exportação, imposto sobre operações financeiras. E aí, e os outros? Estariam incluídos ou não na imunidade? Houve essa discussão e o Supremo entendeu que aqui a gente tem que fazer uma interpretação extensiva para incluir todos os impostos, certo? Todos os impostos estão abrangidos pela imunidade de receita. Então, o julgado em que ele decidiu isso foi bom, tenho aqui alguns, né, mas tem o AI 518405. AI 518405. Tem um trechinho que diz assim: a imunidade tributária prevista no 156A da Constituição aplica-se às operações de importação de bens realizadas por municípios quando o ente público for o importador do bem, identidade entre o contribuinte de direito e o contribuinte de fato. Então, ele permitiu a incidência da imunidade sobre o imposto de importação, né? Então, deixei aqui, cortou aqui um pouquinho, deixa eu ver aqui. Sobre o gravo regimental que nega provimento. Colocando aqui para vocês. Bom, tudo bem, pessoal? Então, essa é a primeira questão. Agora, isso não faz com que haja imunidade sobre todos os tributos, tá, gente? Os municípios podem cobrar taxas dos outros entes federativos, podem cobrar taxa, contribuição, não tem nenhum problema. A UF, por exemplo, é uma autarquia federal e ela não paga o IPTU, mas se o município quiser cobrar taxa de coleta domiciliar de lixo, pode cobrar tranquilamente. Todas as imunidades que a gente vai falar daqui para frente são relacionadas a impostos, tudo bem? O artigo 150, parágrafo 2º da Constituição, ele estende essa imunidade recíproca às autarquias e fundações instituídas e mantidas pelo poder público, tá? No que se refere ao patrimônio, à renda e aos serviços vinculados às suas finalidades essenciais. Então, as autarquias e fundações, por expressa previsão constitucional, elas também têm direito à imunidade. Por isso que a UF tem direito à imunidade recíproca. Tá? Isso está no parágrafo 2º do artigo 150. Mas existe toda uma discussão relacionada às empresas estatais. Tudo bem? As empresas estatais fariam jus ou não à imunidade recíproca? O artigo 173, parágrafo 2º da Constituição, 173, parágrafo 2º, diz que as empresas públicas e as sociedades de economia mista não poderão gozar de privilégios fiscais não extensivos aos do setor privado. Tá? Então, a Constituição, no artigo 173, parágrafo 2º, diz que as empresas estatais não poderão gozar de privilégios fiscais não extensivos aos do setor privado. Tá? Mas a jurisprudência do STF, ela acabou se pacificando no sentido de que algumas empresas estatais fazem jus à imunidade. Para que a empresa estatal tenha direito à imunidade tributária, ela tem que preencher basicamente 3 requisitos. Tem que ser uma empresa estatal prestadora de serviço público. Então, a gente tem aquelas empresas prestadoras de serviços públicos que atuam com uma atividade econômica, né? Então,
Primeiro, tem que ser uma prestadora de serviço público. Segundo, deve prestar aquele serviço público com exclusividade. Terceiro, não pode negociar ações em bolsas de valores. Então, tem que ser empresa que preste serviço público. Tem que prestar serviço público com exclusividade e não pode negociar ações em bolsas de valores. Por exemplo, a Conlurb, lá do Rio de Janeiro, Companhia de Limpeza Urbana, né? Ela, primeiro, é a empresa prestadora de serviço público. Ela presta com exclusividade essa atividade de limpeza urbana. E ela não negocia ações em bolsa. Então, ela faz jus à imunidade, tá? De impostos. Por exemplo, a Conlurb tem diversos veículos automotores. O Estado não pode cobrar IPVA da Conlurb. Tudo bem? Agora, a Sabesp, que é uma empresa, uma sociedade de economia mista lá de São Paulo, que presta serviço público de saneamento e fornecimento de água, se não me engano, ela presta com exclusividade, mas a Sabesp negocia ações em bolsa de valores. Então, o Supremo entende que a Sabesp não faz jus à imunidade excessiva. Tudo bem? Esse é um entendimento atual, tá, gente? Foi o tema 508 de repercussão geral no Supremo. Tema 508, eu vou colocar aqui um trechinho para vocês. A Sabesp negocia ações, inclusive, na Bolsa de Nova York, tá? Que é tema 508, RE 60867. Tudo bem? E aqui eu vou colocar um trechinho da ementa para a gente ler juntos aqui no chat. Diz assim: sociedade de economia mista, cuja participação acionária é negociada em bolsa de valores e que inequivocadamente está voltada à remuneração do capital de seus controladores ou acionistas, não está abrangida pela regra da imunidade tributária prevista no artigo 156-A da Constituição, unicamente em razão das atividades desempenhadas. Porque o que acontece, gente? Aqui você tem uma situação que ultrapassa a proteção do Pacto Federativo. Entendeu? Quando você tem uma prestadora de serviço que presta com exclusividade, ou seja, não tem problema de livre concorrência, e que não negocia ações em bolsa, isso significa que você tem ali realmente uma longa manos daquele ente público que presta um serviço público por meio de uma empresa estatal, certo? Mas quando entra o elemento de necessidade de gerar lucro para o acionista, você tem uma situação que ultrapassa o Pacto Federativo. Daí não ter direito à imunidade. Bem? Tem aqui, gente, um outro tema, que é o tema 1140 de repercussão geral. Tá? Tema 1140 de repercussão geral. Eu vou ler para vocês aqui. Eu vou colocar aqui para a gente. Coloquei no chat já aí. Ai, que bom. Beleza. Obrigado. Então, assim, sociedade de economia mista, cuja participação acionária é negociada em bolsa de valores e que inequivocadamente está voltada à remuneração do capital, beleza. Mas tem um outro, desculpe, cara, é o tema 1140, vou colocar aqui, 1140. Esse aqui você, tá legal, é o 508, né? Esse 1140 reforça o 508. Diz assim, ó, fixou que a cobrança de tarifa como contraprestação pelo serviço público prestado
por si só, não tem o condão de afastar a imunidade recíproca. As empresas públicas e sociedades de economia mista, delegatários de serviços públicos essenciais que não distribuam lucros a acionistas privados, nem ofereçam risco ao equilíbrio concorrencial, são beneficiárias da imunidade recíproca. Beleza? Esse é o tema 1140. Vale a pena colocar essas remissões aí, tá, pessoal? Tema 1140. Tudo bem? Bom, uma situação que era desconfortável para o Supremo, mas que foi resolvida pela reforma tributária, era a situação da empresa de Correios e Telégrafos, os Correios. Os Correios, né, o Lucas Acheta, que foi monitor de disciplina, amigo nosso, hoje é procurador do Estado, o Lucas Acheta, ele fez um TCC, né, sobre esse assunto, e ele falava que os Correios eram os queridinhos do Supremo. Porque o que acontecia, né? O Supremo, ele, em relação aos Correios, existe uma atividade que os Correios prestam sem exclusividade, que é a atividade ali do SEDEX, né? Existem outras empresas que prestam esse tipo de atividade. Aliás, ele tem várias atividades que ele presta sem exclusividade, tá bem? E aí, o que acontece? Os Correios, eles, mesmo sendo empresa pública que presta serviços sem exclusividade, o Supremo entendeu que eles fariam jus à imunidade do mesmo jeito. Tá? Mesmo não preenchendo o segundo requisito. Primeiro é prestação de serviço público, né? Segundo, exclusividade. Terceiro, não negociações em bolsa. Então, o Supremo entendia. Por quê? Ele dizia assim, olha, a atividade postal, que é a atividade de entregar a correspondência, é uma atividade que não se sustenta economicamente. Tá? Ela ela é totalmente subsidiada pelo governo. Tinha uma época, pessoal, que eu escrevia muita carta, tá? Não tinha e-mail na época. E aí eu tinha uns amigos por correspondência, tá? E aí, não sei se existe isso atualmente, mas existia uma chamada carta social. Quando era de pessoa física para pessoa física, você podia mandar uma carta e era cobrado 1 centavo pelo envio da entrega da correspondência. Então, mandava para amigos em Manaus, mandava para amigos em Pernambuco, tá? E pagava 1 centavo, ou seja, irrisório, né? Então, o custo era muito maior. Então, o Supremo dizia assim, olha, o serviço postal é tão importante que a gente acha que está tudo bem de se dar imunidade tributária para os Correios em relação a esses serviços que ele presta sem exclusividade. Porque tudo bem que viola um pouco a livre concorrência, mas, por outro lado, gera recursos para que o Supremo, para que o Correio possa entregar a correspondência sem precisar de tantos recursos públicos. Existe o chamado subsídio cruzado, subsídio indireto. Então, ele vai recebendo ali algum recurso e acaba podendo prestar o serviço postal. E o que acontece? Isso sempre gerou um desconforto, mas a reforma resolveu isso, e aí o Pedro já colocou aqui para a gente, tá? Que é a redação nova do parágrafo 2º, aliás, isso aí, né? Sim, ela introduziu isso aqui no finalzinho, né? A vedação do inciso 6A é extensiva às autarquias e às fundações instituídas e mantidas pelo poder público e à empresa pública prestadora de serviço postal, no que se refere ao patrimônio, à renda e aos serviços vinculados às suas finalidades essenciais ou às dela decorrentes. Então, essa inclusão dos Correios foi feita agora pela emenda 132. Beleza? Redação nova. Show de bola. Bom, e aí, gente?
Uma outra discussão sobre imunidade recíproca é a discussão que trata de bens públicos que estão na posse de particulares que exploram esses bens públicos economicamente. Tá? Eu não sei se foi para a turma de vocês que eu falei da situação envolvendo a, é, a venda de automóveis lá no Recreio, na Barra. Existe não sei se é a Avenida das Américas, enfim, existe uma rua, uma avenida, um logradouro lá na região da Barra ali, e tem muitas concessionárias de automóveis. Só que acontecia um fenômeno interessante. De um lado da rua, as concessionárias conseguiam vender os veículos por valores bem mais baixos do que as concessionárias situadas no outro lado da rua. Tá? E isso acontecia pelo seguinte: de um lado da rua, o imóvel pertencia à União. Do outro lado da rua, o imóvel pertencia a particulares. Como os imóveis da União eram imunes à IPTU, a União arrendava esses imóveis para concessionários. Arrendava não, fazia aqueles contratos administrativos, né? Cessão de uso, concessão de uso, permissão de uso, para entidades privadas que pagavam por essas permissões lá para a União e faziam as suas concessionárias de automóveis. Enquanto do outro lado, as concessionárias alugavam de particulares que tinham que pagar o IPTU e acabavam repassando no valor do aluguel esse custo. E aí, na hora de formar o preço dos carros, pessoal, ela vendeu o carro, é claro que aquela que não tinha um custo indireto no IPTU, ela tinha uma vantagem concorrencial em relação à que estava do outro lado da rua. Existia uma clara violação, uma situação que gerava uma clara violação ao princípio da livre concorrência, certo? Então, bom, a gente tentou cobrar IPTU dessas concessionárias. As concessionárias diziam: poxa, a gente não vai pagar porque eu não sou proprietária desse imóvel, quem tem que pagar é o proprietário, que é a União, e a União é imune. Então, não adianta vir cobrar em cima de mim. Tá? E aí o que acontece? A gente perdeu em primeira instância, perdemos em segunda. Esse caso era do meu acervo, eu fui despachar no Supremo isso, ministro Joaquim Barbosa. E aí, o que aconteceu? O Supremo entendeu que, em razão da necessidade de se preservar a livre concorrência, é possível a incidência de tributos, de IPTU, sobre esses imóveis que são imóveis da União, mas que estão arrendados ou cedidos onerosamente a empresas privadas que exploram economicamente esse imóvel. Tudo bem? Então, nessa situação, o lançamento tributário não será feito contra a União. A cobrança será feita contra a própria concessionária, a própria pessoa jurídica de direito privado. Tá? Esse foi o entendimento do Supremo. O Pedro colocou aí para a gente, tá? CID IPTU, considerando imóvel de pessoa jurídica de direito público, cedido a pessoa jurídica de direito privado, devedora do tributo. RE 594015 é o tema 437, repercussão geral. Professor, não sei se você... Provavelmente você já sabe, né? Mas o STF também afetou outro tema de repercussão geral relacionado com isso, né? Porque ele vai decidir se o imóvel da União, ou de um imóvel, um bem público, né? Quando for arrendado para concessionária de serviço público. Se vai se aplicar esse mesmo raciocínio do tema ou não. Que aí já são situações diferentes, né? São situações diferentes, né? Se é para uma concessionária de serviço público que preenche aqueles 3 requisitos, né? Aliás, a concessionária de serviço público pode ser uma empresa privada, né? Que explora economicamente também. Né?
realmente existe mas está prestando serviço público.